Em Êxodo, capítulo 10, dando continuidade às exposições no livro de Êxodo. A exposição será do verso 1 até o verso de número 20. Esta é a oitava praga. Êxodo, capítulo 10, do verso 1 ao verso 20. Irmãos, escutem com atenção a leitura da palavra do nosso Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será apostilado este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e de todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó a chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, Deus bendito, a Tua palavra, ó Pai, está aberta na manhã deste dia. Peço a Ti, Senhor, que sejas gracioso comigo e que me uses para a glória do Teu nome, Pai, na pregação da Tua palavra, para a edificação do Teu povo. Fala, ó Deus, com a Tua igreja hoje e usa-me, Pai, apesar das muitas limitações. É o que eu te peço, bendito Deus, em nome do Teu Filho,
o Senhor Jesus Cristo. Amém. Contar histórias. Eu não sei quantos de vocês gostam de contar histórias. Eu não sei também quantos de vocês contam histórias e contam bem. Eu não sei se eu sou um bom contador de histórias, mas se tem uma coisa que nós gostamos de ouvir é histórias. E se tem uma coisa que as crianças também gostam muito de ouvir é sobre histórias. Quando nós então paramos e começamos a narrar algum evento, alguma história sobre alguma coisa neste mundo, então geralmente as crianças ficam bem atentas porque ficam interessadas em ouvir todo o desfecho, todo o enredo daquilo que nós temos para narrar. Nós somos chamados a contar histórias. Todos nós somos de fato chamados a fazer isto. Porque história fala muito sobre eventos poderosos que aconteceram no passado e geralmente as histórias envolvem pessoas poderosas relacionadas a estes eventos. Histórias de homens poderosos que se levantaram contra reinos inimigos e que, de modo extraordinário, prevaleceram nos seus intentos e nós ficamos na expectativa de chegar até o final daquela história para ver qual o desfecho. Como será então a conclusão? Como tudo aquilo ali terminará? E ficamos muitas vezes impressionados, somos arrebatados no nosso encanto quando histórias são contadas de modo adequado, quando o contador é um bom contador de histórias. E é interessante, irmãos, porque isto que estou tentando apresentar para vocês aqui é exatamente o que nós desfrutamos quando nós lemos a Escritura. É exatamente isto que nós desfrutamos quando nós escutamos a leitura e ouvimos a exposição do livro de Êxodo, por exemplo. Nós estamos diante de um homem chamado por Deus, Moisés, o seu nome, um excelente contador de histórias. E que nos apresenta então uma história maravilhosa, com um homem poderoso ou que imagina ser poderoso, com um homem que é usado por alguém que é verdadeiramente poderoso, este homem é Moisés, ele mesmo. E este que usa o próprio Moisés é o próprio Senhor Deus, o Senhor da história. E Moisés, então, ele usado por Deus, ele nos narra eventos extraordinários e nós temos visto aqui. Como um homem mau se levantou contra o povo do Senhor. E temos visto como este homem, em razão da dureza do seu próprio coração, está sofrendo, ele junto ao seu povo, toda a manifestação da ira de um Deus que nunca permitirá que o seu povo permaneça nas mãos do seu inimigo. Aquele povo, Israel, é o povo amado por Deus. E porque ele ama o seu povo, ele haverá de libertá-lo. E então Moisés ele tem nos narrado esta história grandiosa da redenção que aquece o nosso coração e que nos apresentam coisas gloriosas. E nós vimos como nas últimas exposições o Senhor Deus ele tem caído sobre o Egito. E como o Senhor Deus ele tem revelado aqui nas 7 primeiras pragas a sua insatisfação, a sua ira contra o pecado e o seu amor para com o seu povo, tentando livrá-los. Nós vimos na última exposição, irmãos, quando o Senhor ele cai com a 7ª praga, com a chuva de pedras. E nós vimos a intensificação, então, da ira de Deus. Cada praga sendo mais intensa. E o Senhor, então, trazendo angústias tantas. A praga última que nós vimos, caindo, então, pedras com fogo, saraiva, destruindo não somente a produção de alimento que eles possuíam, mas também ferindo pessoas com morte. O Senhor revelando que Ele não está satisfeito com aquilo. Mas nós vimos que, apesar desta grande manifestação da insatisfação de Deus contra o Egito e contra Faraó em particular, nós vimos como este homem permanece endurecido. Nós vimos no último verso 35 do capítulo 9 de Êxodo, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel como o Senhor tinha dito. Então o Senhor,
ele vai, mais uma vez, fazer valer as suas palavras que foram declaradas desde o princípio, que ele cairia com pragas, sinais e prodígios sobre o Egito. E mais uma vez, então, o Senhor entra manifestando o seu juízo na 8ª praga, a praga dos gafanhotos. O texto nos começa dizendo o seguinte, no versículo 1 do capítulo 10. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó. Por quê? Porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Mais uma vez, então, irmãos, nós encontramos o Senhor fazendo aquilo que nós já vimos acontecendo aqui nas últimas pragas também. O Senhor Deus, Yahvé, ele vai falar com o seu próprio servo Moisés, que está junto a Arão, seu irmão. E ele então vai declarar, olha, vai ter com Faraó. Vai ao encontro de Faraó mais uma vez. E ele então vai nos apresentar logo no início, dessa praga. Por quê? Porque lhe endureci o coração. Eu endureci o coração de Faraó, mas não somente o coração de Faraó, eu endureci também o coração dos seus oficiais. E ele aqui, irmãos, pela primeira vez nos dirá que ele fez isto com um propósito muito específico neste contexto. Ele vai dizer que ele endureceu o coração de Faraó e dos seus oficiais para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Então, pela primeira vez, ele diz por que razão ele endureceu o coração de Faraó. E aqui, irmãos, mais uma vez, nós já falamos sobre isto, mas nós sabemos que quando o homem ele endurece o seu coração, ele endurece em razão dos seus próprios pecados. É o coração do homem sendo endurecido porque ele está cada vez mais mergulhando no seu pecado e se tornando cada vez mais depravado, cada vez mais envolvido com a miséria e a malignidade do pecado. Então nós encontramos em várias ocasiões o próprio Faraó endurecendo o seu próprio coração, mas nós encontramos também o Senhor em sua soberania, revelando que é o Deus que também endurece o coração dos homens. E como já foi dito aqui, quando o Senhor endurece o coração dos homens, quando o Senhor entrega os homens a esta condição, isto é manifestação de juízo. O juízo do Senhor estava no coração do próprio Faraó, mas também o juízo temporal de Deus estava se manifestando de modo externo sobre ele. Então ele endurece o coração deste homem agora, porque ele quer que algo fique evidenciado agora. E ele deseja que os seus sinais, para que ele faça os seus sinais ou os seus prodígios. Aqui é uma referência à praga, irmãos. E qual o propósito, então, do Senhor a desejar ou endurecer o coração dele para que ele faça os seus sinais no meio dele? Ele quer que Faraó contemple, então, o seu poder. Ele quer que os seus oficiais contemplem o poder do próprio Senhor. Ele quer que eles contemplem a glória dos seus sinais. Eles contemplem a glória do Senhor através das pragas, através dos seus prodígios. Para que eles pudessem, então, ser recordados, para que seja reafirmado diante deles que o Senhor Deus é glorioso e que Ele é soberano e que Ele é Senhor e que Ele está grandemente irado contra o próprio Faraó e os seus oficiais, contra o próprio Faraó e todos aqueles que permanecem com os seus corações também endurecidos ali no Egito. Então, o Senhor quer fazer conhecida a sua glória até mesmo na manifestação da sua ira. E isso, irmãos, é algo que nós encontramos aqui de modo minúsculo quando nós comparamos com o dia em que o Senhor realmente fará manifesta e conhecida a sua glória de um modo extraordinário na condenação dos ímpios
no dia glorioso do Senhor, quando Ele virá com sinais, com prodígios, com poder, com grande força, para condenar os homens que permanecem com seus corações endurecidos em rebelião ao próprio Senhor. Ali, a glória de Deus, no grande dia do Senhor, se fará evidente como nunca jamais foi nesta vida. No grande e glorioso dia do nosso Deus. E ele então, irmãos, como foi dito agora há pouco, ele quer fazer exatamente isto e ele endurece o coração deste homem. Mas é interessante percebermos como ele manda que Moisés vá e fale. Ele manda Moisés, mais uma vez, alertar este homem, falar a este homem, um homem de coração endurecido. Ele é ordenado a pregar a um homem que está com o coração endurecido. E ele, Moisés, estava consciente que o coração dele estava endurecido, contudo, ainda assim, ele vai fazer aquilo que o próprio Deus ordenou. É semelhante a Isaías, não é? Você vê o caso do próprio Jeremias, de homens que são enviados para proclamar a palavra, mas para um povo de coração endurecido. E veja, irmãos, esta é a responsabilidade realmente de todos aqueles que são ministros de Cristo, como o próprio Moisés o era, ele era um profeta. Nós somos chamados, irmãos, a proclamar esta palavra, ainda que o Senhor nos diga que há ali um povo de coração endurecido. Essa pode ser a condição de muitos aqui em nosso meio, por que não? De pessoas que podem estar com os seus corações endurecidos no pecado. De pessoas que podem estar com os corações duros, que não querem se sujeitar ao Senhor. Mas ainda assim, trata-se de um dever meu e de todos aqueles que são chamados por Deus para proclamar a sua palavra, a que anunciemos a sua vontade, alertando-os, despertando-os através da proclamação do Evangelho acerca da vontade do próprio Senhor, acerca daquilo que o Senhor Deus fez e fará contra eles, caso permaneçam nos seus pecados. Mas ele vai dizer mais, irmãos, ainda no versículo 2. Não é somente ele vai fazer esses prodígios e sinais apenas para mostrar a sua glória no juízo, mas também ele diz no verso 2, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Perceba, envolve mais duas coisas, para que os filhos dos filhos escutem esta história dos grandes prodígios de Deus no juízo sobre o Egito, e para que o próprio povo do Senhor saiba que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é grandioso, que Ele é todo-poderoso e que Ele realmente fora aquele que caiu sobre os seus inimigos com toda a sua fúria. E veja, os filhos dos filhos devem ser ensinados nesta verdade. Por essa razão, irmãos, eu comecei introduzindo, tratando sobre a ideia de histórias sendo contadas, porque aqui é confiada ao povo do Senhor a responsabilidade de contar aos filhos e aos filhos dos filhos sobre os grandes atos redentores de Deus em favor do seu povo. E essa realidade, irmãos, ela não está posta apenas aqui, neste texto que nós acabamos de ler, que imprime diante dos nossos olhos e nos nossos ouvidos a nossa responsabilidade de fazermos isto, não é? Que era um dever do povo do Senhor naqueles dias. Mas veja que isso realmente fora narrado. Mas pensemos primeiramente no dever de Moisés como aquele que narra essas histórias. Eu mencionei há pouco, Moisés, ele é aquele que narra para nós, filhos de Deus, a história grandiosa da redenção. E ele faz isso com excelência, conduzindo, inclusive, muitos, como o seu próprio sogro, a glorificar a Deus
quando contempla, quando escuta acerca dos grandiosos atos de Deus. Moisés, um excelente contador de histórias. E veja, inclusive ainda em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18, do verso 8 ao verso 11, o que nos diz a palavra. Êxodo 18, verso 8 ao verso 11, diz assim: Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Perceba, ele conta esta história e a alegria, a exultação, a louvor e ao reconhecimento de que foi o Senhor, por amor do seu povo, quem fez todas estas coisas. O Senhor fora conhecido, então, através dos seus atos. E esta resposta, irmãos, alegre, esta resposta do próprio Jetro, é uma resposta que deve ser feita por todos nós também. Nós que ouvimos a história redentora do Senhor, libertando o seu povo do cativeiro egípcio, e nós que conhecemos mais da revelação, e que sabemos contada a nós da história da redenção feita por Cristo, o nosso Redentor, aquele que nos tirou do cativeiro, do pecado, das trevas, de Satanás. E ao ouvirmos isto, ao sermos impactados com isto, ao sermos salvos por este Cristo, devemos exultar de alegria, louvando ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Trata-se de uma adequada forma de resposta quando ouvimos a proclamação do Evangelho e a história da redenção do nosso Senhor. Mas percebam, irmãos, que há um grupo aqui em específico que está em foco neste dever. Ou aqueles para quem essas histórias, sobretudo, devem ser contadas. E o texto nos ensina que essas histórias devem ser contadas para nossos filhos. Veja, os filhos dos povo do Senhor naqueles dias certamente eram recordados dessas histórias quando elas ouviam ou quando cantavam os salmos ao Senhor. Porque, por exemplo, o Salmo 78, do verso 42 ao verso 51, vai narrar, então, os eventos do Senhor em favor do seu povo naqueles dias. E eles cantavam, então, esses louvores a Deus. O Salmo de número 105 também, especificamente dos versos 26 a 36, narram também a história e o povo do Senhor conseguia, bem como os filhos, terem essas histórias gravadas em suas mentes, em seus corações, sendo expressas nos lábios. Mas haviam, irmãos, ordens claras quanto ao dever dos pais de inculcar essas histórias na cabeça dos seus filhos, aproveitando momentos oportunos para isto. Veja, por exemplo, o que nos diz a palavra em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, do verso 9 ao verso 10. Deuteronômio 4, do verso 9 até o verso 10, nos diz assim a palavra: Tão somente guarda a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Um outro texto ainda, Deuteronômio capítulo 6,
Leremos do verso 20 até o verso de número 25. Mais uma vez aqui, o dever. E olha então o contexto. A palavra nos diz, a partir do verso 20 do capítulo 6. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então perceba, os filhos perguntarão e os pais então ensinarão. Os pais falariam acerca do modo que o Senhor Deus lidou com Faraó no Egito. E o salmo, irmãos, que nós cantamos aqui, o Salmo 78, nós cantamos antes da pregação da palavra, também fala sobre este dever de inculcar, de ensinar, de contar aos nossos filhos sobre os eventos do Senhor. Veja o que diz do verso 1 ao verso 8, o Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então percebam, irmãos, que o Senhor realmente nos chama em sua palavra e poderíamos olhar tantos outros textos apontando para a nossa responsabilidade, para o nosso dever de ensinarmos os nossos filhos sobre os grandes feitos do Senhor. E aqui, irmãos, isto envolve a sua responsabilidade mais do que a minha. Trata-se de uma responsabilidade minha pregar a palavra, trata-se de uma responsabilidade minha ensinar a palavra publicamente. Nós temos isto publicamente nos cultos, nós temos isto na escola bíblica dominical, mas vocês, pais, é sobre vocês que pesa a responsabilidade de inculcar a palavra de Deus na mente e no coração dos seus filhos. E vocês devem assumir isto. Eu me alegro porque eu sei que muitas famílias aqui, eu creio que a maioria realmente faz um culto doméstico. E isso é maravilhoso. Abre a Bíblia, lê a Bíblia com os filhos, explica a palavra. E isso é o que você deve continuar fazendo. O encorajamento é: permaneça firme, pois trata-se de algo ordenado por Deus e é ao mesmo tempo um grande privilégio que o Senhor concede a você, meu irmão, de abrir a Bíblia no seu lar, sem impedimento, livremente, ler a palavra e explicar a palavra brevemente, de modo simples, aos seus filhos, fazendo então conhecido a eles a história, a obra redentora do nosso Senhor. É uma ocasião, inclusive, para isto. Para você proclamar o Evangelho aos seus filhos. Para você anunciar Cristo aos seus filhos. Para você falar a eles que há apenas um único Redentor. E este único Redentor é o Senhor Jesus Cristo.
Então, ler a Bíblia e fazer uma conexão entre Cristo e essas verdades é algo fundamental. E eu encorajo a você, pai, que tem feito, a permanecer fielmente neste dever. Todos os dias, sente-se com sua família, abra sua Bíblia, leia, explique e aplique ao coração dos seus filhos, forjando então no coração deles Cristo, fazendo com que Cristo seja tecido no coração dos seus filhos. Trata-se de um dever seu. E você, pai, que não tem feito isso, que tem negligenciado isto, você deve assumir a sua responsabilidade. Se você tem negado ao seu filho isto, você tem negado ao seu filho algo que é próprio e que pertence a ele. Você tem roubado isso dele. Mas não somente isto. Você também tem se privado de desfrutar de algo tão maravilhoso que é assentar-se com a família para instruir os seus filhos. Mas além disto, você também peca contra o Senhor por não pastorear o coração do seu filho. Você peca contra Deus por não se sujeitar ao seu mandamento. Você transgride a lei do Senhor quando você, então, faz ou deixa de fazer o que te é ordenado. E você poderá ser culpado se seu filho não caminhar nos caminhos do Senhor. A culpa será toda sua. Se seu filho não permanecer nas veredas de Deus, por negligência, por não atentar para a sua responsabilidade de guiar os seus filhos no temor do teu Deus. Assuma, então, essa responsabilidade se você tem negligenciado. Se você tem tido algum tipo de dificuldade, procure organizar a sua vida de modo que você separe um tempo. Não permita que o seu trabalho seja um obstáculo para este dever. Se tem sido sobrecarregado demais, converse com quem é seu patrão. Se você é o patrão, organize a sua vida. Não coloque peso demais sobre você, a ponto de você, então, encher o seu dia de manhã até a noite e acabando, então, sendo negligente. Não somente no dever particular de devoção, mas também na instrução de seus filhos. Aprendamos, irmãos, todos nós somos chamados a procurar remir o tempo e a colocar no lugar aquilo que é prioridade. Se Deus for uma prioridade na sua vida, se Deus deve ser uma prioridade na sua família, você vai procurar dedicar ao Senhor tempo, não somente para você em particular, mas tempo com sua família em torno da palavra de Deus. Mas se o Senhor não é sua prioridade, você certamente vai negligenciar e vai se envolver com uma série de coisas durante o dia. E então chegará à noite e dirá, eu estou cansado, eu não consigo mais. Não dá, não tenho tempo, está corrido demais. E então acaba deixando isso de lado. Não faça isto. O Senhor Deus não se agrada de pais que negligenciam o pastoreio do coração dos seus filhos. O Senhor haverá de cobrar de ti. Há um sermão que eu recomendo nos livros que tem publicado pela editora PES, né? São sermões do Robert Murray, que foi um pastor presbiteriano escocês. E tem um capítulo lá onde ele vai tratar sobre o dever dos pais no cuidado dos seus filhos. Se você achar que alguma palavra minha que foi dura, lê o sermão deste homem e as advertências dele, e você verá quão sério é negligenciar o culto doméstico e o pastoreio do coração dos filhos que o Senhor Deus confiou a você. Assumamos, então, a nossa responsabilidade, pedindo ao nosso Deus graça para isto, porque eu sei, irmãos, com certeza é difícil, mas o Senhor Deus é aquele que nos dá graça para desempenharmos devidamente aquilo que fomos chamados para fazer. O mesmo Senhor que nos chama é o mesmo Deus que nos capacita. O mesmo Senhor que te chama é o mesmo Deus que te capacita para isso. E você pode confiar em Deus consciente, sabendo de que Ele haverá de te ajudar neste processo.
É melhor que você leia a Bíblia, até mesmo que não consiga explicar adequadamente, mas será infinitamente mais proveitoso você, no mínimo, ler a palavra na sua casa, junto à sua família, do que deixar isso de lado. Não ler será grandemente prejudicial para você e para a sua própria casa. Fale da palavra, proclame o evangelho aos seus filhos, chame seus filhos ao arrependimento e à fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isto então que o próprio Senhor Deus nos chama a fazermos isto, como posto aqui neste texto. Mas sigamos em frente, irmãos, e nós veremos que o que haverá de acontecer aqui nesta 8ª praga. O Senhor mandou que o próprio Moisés ele fosse falar com o faraó. E o texto no versículo 3 nos diz: apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até ao dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então, irmãos, o Senhor falou e ele, então, cumpriu a vontade do seu Senhor, Moisés. Ele vai junto a Arão e ele vai, então, ali proclamar a Faraó, diante de Faraó, a vontade do Senhor. Assim diz o Senhor. Perceba a fórmula introdutória das suas palavras, que é semelhante às palavras daqueles que eram chamados profetas, que falavam: assim diz o Senhor. Moisés não está falando em seu próprio nome, Moisés está falando em nome do próprio Deus Yahvé. E o que o Senhor Deus então vai fazer? O Senhor Deus, ele vai chamar o Faraó mais uma vez ao arrependimento. Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? E então afirma mais uma vez o propósito, o seu desejo: deixa ir o meu povo para que me sirva. Percebe, irmãos, o Senhor está questionando o próprio Faraó aqui. Entenda que é o próprio Deus falando por boca de Moisés. E ele diz: até quando você permanecerá resistente? Até quando você continuará obstinado no seu desejo? Até quando você permanecerá na dureza do seu próprio coração? Até quando você não se sujeitará a mim? Até quando você não se sujeitará à minha palavra? Até quando você ficará fazendo valer a vontade do seu próprio coração, Faraó? Até quando? E é interessante, irmão, nós vemos aqui que no início da exposição é dito: o Senhor Deus endureceu o coração de Faraó. Mas aqui o Senhor está falando e apontando que esse homem é responsável por isso também. Há a soberania de Deus em endurecer corações, mas os homens são responsáveis também por isto. E aqui está, irmãos, a soberania de Deus, a responsabilidade humana. Como então conciliar tais coisas? Alguém diz: não preciso conciliar. Amigos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas. Não há necessidade de reconciliação. A dificuldade nossa é para compreendermos tais coisas. Mas o ponto é, a Bíblia nos mostra este fato. E este homem aqui é responsável por isto. Ele deveria atentar para todas as palavras de Deus e se voltar para Deus com o coração contrito, verdadeiramente arrependido, mas não é isto que este homem faz, nós veremos. Ele não se sujeita a Deus. Ele quer continuar fazendo valer a sua própria vontade. E então, irmãos, nós veremos que em razão disto,
o Senhor, ele vai cair com dureza sobre este homem. Mas, meus irmãos, quando este texto e o Senhor pergunta até quando recusarás humilhar-te perante mim, esta pergunta pode ser feita para nós. Até quando nós recusaremos nos humilharmos diante do Senhor? Até quando você, irmão, se recusará humilhar-se diante do teu Deus? Meus irmãos, a palavra do nosso Senhor nos chama a isto. E até mesmo o próprio apóstolo, o apóstolo Pedro, fala acerca disto. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. 1 Pedro, capítulo de número 5, verso 6. O Senhor, então, através do seu servo, nos diz o seguinte. Vou ler a partir do verso 5º, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. É uma ordem, é um dever, é o que é requerido de todos, irmãos. Então a pergunta é mais uma vez feita: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Até quando recusarás humilhar-te perante Deus? Até quando, irmão, você permanecerá longe, desviando-se dos caminhos de Deus? Até quando você permanecerá fazendo valer os seus próprios desejos? Até quando você continuará vivendo no seu pecado escondido, sem arrependimento? Até quando você procurará fazer aquilo que você imagina que é bom, sem se sujeitar ao Senhor? Humilhe-se diante de Deus. É a vontade dele. É a vontade dele expressa ao próprio Faraó, ainda que o seu coração esteja endurecido. E é a vontade de Deus para você também. Humilhe-se diante de Deus. Abandone o seu pecado. Abandone a sua vida vil. Abandone tudo aquilo que você tem feito que é contrário à vontade do Senhor. E ajuste o seu caminho. Procurando então fazer a vontade de Deus como exposta na sua palavra, nos seus mandamentos. Confesse, arrependido o seu pecado ao Senhor. E procure então ajustar a sua vida em conformidade com a boa vontade do teu Deus. Ele te convida ao arrependimento continuamente. E hoje é momento oportuno para isto. E sofrerão todos aqueles que permanecerem endurecidos sem se humilhar a Deus. Até mesmo você que conhece ao Senhor, o Senhor pode tratar os seus pecados com disciplina dura. Mas você que não conhece a Cristo deve atentar para essa realidade também. Até quando você continuará resistente ao Senhor? Até quando você continuará rejeitando o Cristo que livremente é oferecido no Evangelho? Até quando você permanecerá na dureza do seu próprio coração? Arrependa-se, é a vontade do Senhor, e creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo. Esta é a vontade dele para todos vocês que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. E a vontade dele para nós que o conhecemos. O desejo dele é que nos sujeitemos à sua vontade. E você pode ter certeza que não há nada melhor do que nos sujeitarmos à vontade do nosso Senhor. Não há nada melhor do que isso. É loucura, é irracional você imaginar que caminhar nos caminhos tortos trará algum tipo de benefício para você. O fim é amargo. E o Senhor declara isto. Aproveite as manifestações da misericórdia do Senhor enquanto há tempo. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o que haverá de acontecer nos próximos minutos aqui. Não sabemos quando é que o nosso Senhor virá com toda a sua fúria sobre todos aqueles que permanecem obstinados, mergulhados,
sem arrependimento nos seus pecados? Até quando recusarás humilhar-te perante o Senhor? Esta é a pergunta dele. E você deve refletir seriamente acerca desta realidade. Ele diz: Faraó, liberta o meu povo, Faraó. Do contrário, ele diz: eu vou cair com fúria. Do contrário, Faraó, eu cairei com toda a minha fúria. Amanhã mesmo, Faraó, eu farei. O Senhor determina o tempo. Eu trarei sobre o Egito gafanhotos, sobre todo o seu território. E esses gafanhotos, ele declara, haveriam de devorar absolutamente todas as coisas. O que restou? Até mesmo aquela plantinha que sobrou no último texto, né, em Êxodo capítulo 9, verso 31, o linho e a cevada foram feridos. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor, porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Isso aqui, o que sobrou, o que estava para nascer, seria devorado. Não sobraria absolutamente nada. A situação ficaria ainda pior. A miséria haveria de alcançar absolutamente todos. O Senhor estava ali agindo com milhares, milhões de gafanhotos que haveriam de cair sobre todo o território egípcio, com exceção da terra de Gósen, onde o povo do Senhor estaria ali sendo abrigado, e então haveria uma grande miséria ainda maior sobre eles. Algo tão grande aconteceria, que era algo que nunca aconteceu e jamais haveria de acontecer, ele diz. E que isto, então, haveria de marcar todos eles. Porque ninguém escaparia dos gafanhotos. Os gafanhotos estariam na casa de todos, sobre todo o chão. Imagina, você andando e pisando, esmagando gafanhotos por cima de você, na sua casa, quarto, em cima de todos os lugares. Nada haveria de ficar sem a ira de Deus. E todos eles estariam contemplando para onde quer que olhassem a manifestação da ira do próprio Senhor sobre o Egito, sobre o próprio Faraó e sobre o seu povo. Moisés, então, irmãos, ele declara isto ao próprio Faraó naquele momento. E o que é que faz, então? Ele não espera uma palavra. O texto nos diz: virou-se e saiu da presença de Faraó. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Ele declara a mensagem de Deus, exortando aquele homem, alertando-o acerca daquilo que haveria de acontecer. Algo que revela não somente a obediência de Moisés, mas esse coração disposto a que este homem se volte para o Senhor, se volte para Deus, como nós continuamente fazemos, todas as vezes que proclamamos a palavra, falando acerca dos perigos do homem continuar no seu pecado e acerca do juízo do Senhor, na expectativa de que ele se arrependa, abandone o seu pecado. Mas nós veremos aqui então que algo diferente haverá de acontecer. O texto nos diz, a partir do verso 7, então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será pocilado este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Veja, irmãos, os oficiais de Faraó estavam ouvindo aquilo que haveria de acontecer sendo declarado pela boca de Moisés.
E qual a reação deles? Eles disseram, até quando nos será este homem por cilada? É como se eles estivessem dizendo assim, olha, Faraó, e veja, eles estão aqui se levantando contra Faraó, exortando e ao mesmo tempo aconselhando Faraó. Eles dizem, até quando este homem permanecerá por cilada? Porque este homem não é logo morto? Porque esse homem não é arrancado de diante de nós? Até quando este homem nos será por cilada? E então eles vão acrescentar, deixa ir os homens. Deixa que eles possam ir adorar. Deixa que eles possam ir para o deserto como eles desejam, para que sirvam ao seu Deus. Eles dão este conselho a ele em particular. Talvez pensando, olha, deixa ir os homens, ficando o restante, eles irão adorar e voltarão para cá. Eles então aconselham deste modo. Mas eles estão ali fazendo isto porque estão grandemente amedrontados. Eles têm visto como o Senhor tem caído com grande ira. E eles mesmos reconheceram. Eles reconhecem como estava o Egito. Eles reconhecem que o Egito estava arruinado. Tudo se acabando. Estava numa condição verdadeiramente miserável. Então eles querem se livrar do juízo. Eles querem se livrar do problema que está para se erguer e está se erguendo diante deles. Semelhantemente a Faraó, contudo, eles não estão preocupados com os seus próprios pecados. Eles estão angustiados ali em razão daquilo que o Senhor Deus haverá de fazer com eles. Então, o verso 8 nos diz, Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. Ele havia expulsado Moisés e Arão e agora rapidamente os chama. E este lhes disse, ide, servi ao Senhor, vosso Deus. Ele ordena, vá, vocês podem ir adorar, como vocês desejam. Porém, quais são os que hão de ir? Perceba que ele faz essa pergunta e trata-se de uma pergunta capciosa. Ele ouviu o conselho dos seus oficiais. Ele quer saber quem é que está ali para ir com Moisés e Arão para o deserto para adorar o Senhor. Moisés então responde com muita clareza. Olha, ele diz, havemos de ir com nossos jovens. Mas não somente com os jovens, e com nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas. Então perceba que ele vai envolver aqui todas as classes de pessoas e idades. É o velho, é o jovem, é o filho, é a criança. Todos eles irão comigo para adorar no deserto. Mas não somente essas pessoas de idades distintas, mas também nós precisamos levar aquilo que será usado para sacrifício. E com os nossos rebanhos, e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Então percebe, irmãos, que Moisés ele estava plenamente consciente do modo que Deus deveria ser adorado. E ele revela isto quando ele quer levar o rebanho e as coisas que servirão para sacrifício ao Senhor. Era o modo através do qual Deus era cultuado ali naqueles dias na antiga aliança. E ele compreende qual a forma de adoração adequada a Deus, que é o objeto de culto. E ele entende também quem deve estar. São todos da família do Senhor. Todos. Interessante então isto, viu? Mas o texto continua nos dizendo o seguinte. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco mais intenções. Então, Faraó prontamente responde aquilo. Ele vai dizer, seja o Senhor convosco. Aí alguém pode pensar, será que ele está dizendo assim, olha, que o Senhor te abençoe aí na tua ida? Vai, e o meu desejo é que Deus te abençoe, viu? O Senhor, vai dar tudo certo. Não. Quando ele diz assim, olha, ele vai falar, ele diz, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças, é como se ele estivesse dizendo mais ou menos o seguinte, que o Senhor proteja vocês, caso vocês saiam daqui com as crianças, porque eu cairei com fúria sobre vocês. Que o Senhor proteja vocês, seja com vocês, caso eu deixe ir vocês e as crianças. Vocês
se isso acontecer, que o Senhor proteja vocês, porque eu vou ferir vocês. Ele estava, irmãos, ameaçando a Moisés, Arão e o povo. Ele diz até que eles estão com algum tipo de má intenção ali, e ele, não é nada disso. Mas ele tenta, de alguma forma, acusar, ele levanta uma espécie de acusação falsa sobre eles, ele quer impedir que aquilo aconteça. E ele então procura até mesmo fazer com que Moisés e Arão temam, de alguma forma, no seu próprio coração, essa ameaça. Ele tem uma espécie de desconfiança sobre Moisés e Arão e toda a sua família. E então ele acrescenta, o que deixa mais claro que, de fato, ele é absolutamente contrário àquilo. Ele nos diz, verso 11, não há de ser assim. Ide somente vós. Ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor. Pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Veja só. Na realidade, é aqui que ele expulsa, né, eles da presença dele. Anteriormente, Moisés saiu da presença dele rapidamente. Mas perceba o seguinte. Há uma compreensão adequada pelo servo do Senhor sobre a forma de Deus ser adorado, bem como sobre quem deve adorar. E há alguém completamente oposto ao povo do Senhor que quer impedir que adorem e quer impedir que todos adorem. A vontade de Faraó é que os filhos permaneçam e também as mulheres, que só vá o homem. Compreensão inadequada de quem deve adorar. Ele priva as mulheres e quer privar também as crianças. Veja o que acontece aqui. E veja, irmãos, que isso é realmente algo grandemente complicado. Por que razão? Porque é algo que vai claramente de encontro à vontade do Senhor para a adoração do seu povo e sobre aqueles que devem adorá-lo. Então, a palavra aqui, irmãos, começa a nos ensinar que toda a igreja de Cristo deve estar reunida. Nós cantamos no Salmo 148 no início do culto. Todos são chamados para louvar, jovens, velhos e crianças. Nós estamos vendo aqui que Moisés, ele deseja adorar com quem? Com todo o povo do Senhor, sem retirar absolutamente ninguém. Mas Satanás, irmãos, ele quer se opor exatamente a isso. Satanás, ele quer se opor à adoração a Deus e ele se opõe também a que as crianças tenham liberdade para irem a adorar o seu Senhor. E, lamentavelmente, não são poucas as igrejas que agem assim. Não são poucas as igrejas que querem impedir que os pequeninos, os filhos dos crentes, se aproximem da casa do Senhor para adorá-lo. E como é que essas pessoas agem? Elas agem semelhantemente a quem quando assim fazem? Eles agem semelhantemente a Satanás, que estava usando Faraó naqueles dias. É impiedade, é contrário à vontade de Deus tirar as crianças do culto. Por essa razão, nós procuramos zelar demais por isso, independentemente de qualquer coisa. Apesar do choro, apesar de tantas coisas, nós nos alegramos com os filhos dos crentes no culto a Deus. Coisa que muitos, lamentavelmente, irão se opor. E farão, então, aquilo que o Senhor não aprova. Quando a palavra do nosso Senhor nos ensina com tanta clareza que as crianças sempre estiveram envolvidas com a adoração. Além do texto que mencionei e que cantamos no início do culto, Salmo 148, nós podemos olhar outros textos também. Olha o que diz a palavra em Josué, capítulo 8, verso 35. Josué, capítulo 8, verso de número 35. Diz assim a palavra do Senhor: palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres
e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Os meninos, as crianças, os filhos, junto também às mulheres. Então perceba que envolve então crianças ali. Um outro texto, 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso 13. 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Ainda, olha o que diz a palavra em Esdras. Esdras, capítulo 10, verso de número 1. Esdras, capítulo 10, verso de número 1. Nos diz assim a palavra do Senhor: Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Perceba então o envolvimento sempre de crianças. E se você ler Efésios também, você verá que ali tem aquela carta circular, era a carta escrita à igreja de Éfeso, e esta carta ela deveria ser lida publicamente diante da igreja de Cristo. E entre as exortações que são feitas ao patrão, ao funcionário, ao marido, à esposa, há uma referência aos filhos. Ele diz, filhos, e exorta os filhos. Uma carta que deveria ser lida publicamente no meio da igreja, e o fato dele se dirigir aos filhos dos crentes, naquele contexto, nos indica que haviam crianças, filhos do povo do Senhor, no meio da congregação. Porque deveriam estar ali, sendo expostos à palavra do Senhor, sendo expostos à sua vontade revelada, sendo expostos à Escritura sagrada. Então notem, irmãos, trata-se de algo fundamental e trata-se de algo que não é coisa de pouca importância. Nós desejamos que nossos filhos estejam adorando. É aqui também, além de no culto doméstico, que eles aprendem a adorar. É aqui que eles aprendem a reverenciar a Deus e a sua palavra. É aqui que eles aprendem a desfrutar dessa bendita comunhão dos santos. É aqui que eles ouvem a pregação do Evangelho de Cristo. É aqui que o Senhor pode chamá-los à fé e ao arrependimento através da palavra de Cristo. E é isto, crianças, que vocês devem entender. Considerem estar aqui no meio do povo de Deus um grande privilégio que o Senhor Deus te concede. E entenda como um grande privilégio você ouvir Cristo ser anunciado, Cristo ser pregado. Este Cristo que é pregado, este Cristo que é anunciado, é justamente a Ele, crianças, que vocês devem se render. É neste Cristo que é anunciado, que morreu pelos nossos pecados, que vocês precisam crer para a sua salvação. E vocês têm um privilégio de ouvir isto aqui. Todos vocês, na casa do Senhor, como o próprio Deus chamou a fazer. Então percebam, irmãos, que nós devemos zelar demais por isto, porque esta é a vontade do Senhor para a vida dos nossos filhos. Que eles estejam adorando o seu Deus no seu santo dia. Devemos nos voltar contra qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de sugestão a que tiremos os nossos filhos da casa de Deus. Como nós lemos aqui, inclusive, como foi lido nas perguntas 62 e 63 do nosso Catecismo Maior. Veja o que diz a pergunta 62, que é a igreja visível.
A igreja visível é uma sociedade composta de todos quantos, em todos os tempos e lugares do mundo, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Pergunta 63. Quais são os privilégios da igreja visível que os filhos dos crentes desfrutam? A igreja visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especial de Deus, de ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos, e de gozar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça por Cristo a todos os membros dela no ministério do Evangelho, testificando que todo o que crer nele será salvo, não excluindo a ninguém que queira vir a ele. Essa é a nossa fé, irmãos. É nisto que nós cremos e é exatamente isto que nós devemos procurar, praticar, porque é a vontade do nosso Senhor para a Igreja de Cristo. Não somente a compreensão da forma correta de adoração ao Senhor, mas também quem são aqueles que aqui devem estar. Eu me alegro, irmãos, demais por poder ver a nossa igreja empenhando-se nisto. Pais com seus filhos, reunidos na casa do Senhor, louvando ao nosso Deus. Coisa maravilhosa, privilégio imenso que o Senhor Deus concede a você, pai, trazendo seu filho, a você, criança, em estar aqui, e a nós, como Igreja de Cristo em geral, porque nós somos grandemente abençoados quando assim nós caminhamos. Aqui é o lugar e o melhor lugar onde vocês podem estar. E o Senhor deseja que vocês estejam aqui para que escutem a sua voz, para que se rendam a Ele, assim como seus pais um dia se renderam a este Cristo que é proclamado livremente no Evangelho. Amém. Vamos ficar por aqui, irmãos, e vamos dar continuidade no próximo domingo ao restante do texto de Êxodo capítulo 10. Vamos orar. Senhor nosso Deus e bendito Pai, agradeço a Ti, Senhor, pela oportunidade de, nesta manhã, expor uma breve porção da Tua palavra. Ó Deus, nós louvamos a Ti por podermos nos aproximar de Ti na adoração pública. Nós, junto a nossas famílias, a nossos filhos, fazendo, ó Deus, a vontade do Senhor, adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade. Ó Deus, que aqui, no meio da congregação, nós possamos ser edificados por Ti, pela Tua palavra, e que o Senhor possa, através da palavra proclamada, lida, alcançar os corações daqueles que não conhecem a Ti. Que o Senhor alcance também o coração, Senhor, de todos os filhos nossos que conosco estão. Que eles possam ouvir a Tua palavra e se rendam a Cristo Jesus. Ó Deus, faze isto. Opera por meio da palavra, Senhor, nós te pedimos. Em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.